fazer. Lilia Sebastiani, professora italiana. Onde é que eu compro esse livro? Eu comprei meu ali no Rio Design. Mas já procurei na Saraiva, não vi. No Rio Design? É, naquela livraria, qual o nome? Fica tirando foto do Eurípides. Não fala aí. Ele detecta o rosto. Vou lá comprar. Nobel? Eu acho que a pilha... Pode ser que às vezes na travessa. Não, não é Nobel não, é Não. aquela outra da... Ali é outra, do Rio Design Rio Desenho, ó, tudo tem que falar inglês, né? tem que ser a Barra da Tijuca, é a capital de Miami. A Cristina mora no Seacos. A gente fala isso, ninguém Agora, tem que falar Seacos. É. Não, eu falo Seacos. Tá escrito Seacos. Eu também vou usar. Por que No fala Brasil tem isso? que falar no Brasil. Muito tá. bem, então vamos começar o nosso Cine Debate. O Cine Debate vai começar primeiro com o debate, depois o Cine, pode ser? Pode. É pelo seguinte, porque tem algumas informações que eu acho que são importantes, até para a gente extrair o máximo desse documentário. Eu trouxe dois, na verdade. Trouxe um de 2013 e um de 2010, 2011. O de 2013 ele está com uma qualidade melhor, mas como ele tem muito blá 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 e pouca cena, etc., a gente vai começar pelo mais antigo, que daqui a gente vê um pouco do mais moderno. Algumas coisas são repetitivas, mas outras são diferentes. Quando a gente... queria que numa frase de coração, esquece as novidades, esquece a nossa militância agora em prol da Maria Madalena, baseado nos seus conceitos antigos, definir a Madalena numa frase. Madalena é... Pode falar. Era uma Guerreira. Uma meretriz que... se arrependeu quando conheceu O Jesus. que mais? Madalena é uma sofredora. É uma sofredora. O que mais? Mas como ela é conhecida? Como prostituta que se arrependeu. É isso? E nós também somos inocentes nessa história, porque todos os filmes colocam Madalena como a prostituta arrependida. Mandei para vocês o artigo do André Chiptarese, que estuda muito o cristianismo no cinema. Ele vai lançar até um livro agora. Vou ver se eu vou lá nesse lançamento de etapa. Mas ele fala de um filme mudo, da década de 30, década de 40. Ele coloca até um link no artigo, onde Madalena, obviamente, já na época do filme mudo, quando aparece Madalena, já aparece Madalena como uma prostituta que se arrependeu, e saíram 7 demônios. Estou doido para ver esse filme, porque eu queria ver sair os 7 demônios. 1, 2, 3, 4, 5. Não, parece que sobrou mais um. Pô, 7. Saíram 7 demônios dela. E aí? A mensagem. E aí, a Lilian Sebastiani, ela diz assim: por que as pessoas pensam isso de Madalena? E a resposta dela é muito simples: porque as pessoas não leem uma linha da Bíblia. Só isso, só por isso. Se as pessoas lessem a Bíblia, jamais diriam isso. Mas já tem tudo pronto, para que o pessoal Ah, bom, tá, tudo bem. Então, a resposta é simples: porque ninguém lê uma linha da Bíblia. Se lesse, não falaria isso. O trecho que o Marcão leu agora, sobre cortar as mãos. Posso pegar a faca para escolher a mão que você quer que eu corte? Hã? Jesus mandou cortar a mão. Lá em Engenheiro Pedro. Falou: olha, se ela te serve de escândalo, é melhor cortar. Não, mas é alegórico. Ele tá ali. Terezinha, pega um facão lá na cozinha que eu vou cortar a mão. É para interpretar a Bíblia ao pé da letra. Se está escrito que saíram 7 demônios, é que algum vidente contou 1, 2, 3, 8. Você lembra o que é a mó que faz o ar no girar? Eu já mostrei para vocês. Aquela pedra gigante que moeu o trigo. Então vamos lá, vamos pegar um mó desse, amarrar no pescoço e jogar no mar. É para fazer, Jesus mandou. Não está na Bíblia? Ou não está na Bíblia? Tá ou não está? Então, é para interpretar ao pé da letra? Quando os protestantes dizem isso: olha, a Bíblia não é para interpretar, é para aceitar ao pé da letra. Eu sempre falo, então, como eu sou seu amigo, eu tenho um amigo, estou me dando muito bem com ele, com um amigo pastor. Estou me dando muito bem, é o único pastor que eu conheço que tem emprego. Então você já vê que é uma pessoa diferente, né? Ele tem emprego. Fora da igreja de esmola. É fora da igreja. Ele não vive de esmola. Quando eu falei isso, Não, ele tem emprego. ela se Já é um ofendeu cara, comigo. a gente conversa muito. Eu acho que ele vai ser espírita um dia. Ou você vai ser pastor.
Acho que eu já fui, agora chega, né? Muito bem, então vamos. Uma frase para definir Maria Madalena. Ah, eu vi. Então, chama A maior figura Maria do- Madalena é ou era Serva de Jesus. serva de Jesus. Muito bem. Gostei. Esperta, muitos anos de praia. A maior Não, mas figura do assim, qual o Evangelho. primeiro slogan de Maria Madalena? Depois de Jesus, Qual o depois de primeiro Paulo. slogan? Mas por que a maior figura do Evangelho? Por Porque quê? eu acho que é maior, porque realmente uma mulher naquele tempo para sobressair como ela, única, então para mim é a maior figura do Evangelho. Tendo sido ou não prostituta. Não. Mas é o conceito que nós temos. Se É. nós pegarmos o livro da Amélia Rodrigues, Ah. logo no primeiro, Primícias do Reino, ela conta o caso da Rede Viva de Magdala. A Rede Viva de Magdala. A palestra do médium baiano, Madalena tomada pelas fúrias. Humberto de Campos, que nós já vimos que na introdução ele diz que aqueles casos são o quê? Folclore, tradição oral, mitos. Folclore é mito. Diz que Madalena era uma prostituta que foi conhecer Jesus e saiu do meretrício. Mas será que é porque ela então, vamos dizer, nesse folclore, por ela ser uma mulher, ela ter se colocado lá atrás de Jesus, é isso? Porque geralmente mulher não faria isso, porque... Você matou a questão. Você matou a questão. Primeiramente, quem escreveu os evangelhos canônicos foi homem ou foi mulher? Foram homens. O judaísmo, ele dava liberdade às mulheres? Não. Nenhuma. As mulheres, para serem salvas, elas tinham que casar com um judeu justo. A salvação da mulher só aconteceria se ela casasse com um judeu justo. Se ela morresse solteira, não teria salvação por causa da Eva. É a maldição da Eva. Não foi a Eva quem fez o homem ser expulso do paraíso? Foi a Eva. Então, a dor, o sofrimento, a morte eram por culpa da mulher. E é por causa dessa culpa da dor e sofrimento existirem. Então, todas as mulheres carregavam em si a maldição de Eva. E o homem é de Adão. Certo ponto até hoje, né? Porque, tipo assim, se uma mulher vai com comando, ela faz alguma coisa de errada, depois a empresa Obrigado, joga Pedro. assim, Pode. não, então vou colocar um homem. Porque a mulher já fez tudo errado aqui, entendeu? Claro. Então, geralmente a mulher que está num certo comando, ela carrega o peso de ser uma mulher. e Olha, ela tem as que fazer polícias tudo do pra Brasil dar- todo- Tudo para dar certo, para não prejudicar As os polícias do outros. Brasil todo têm mulheres, tem corpo feminino. Alguma tem comandante geral mulher? Alguma polícia? Então, é por isso que é bom conversar com vocês que são inteligentes, de raciocínio. É claro que uma mulher líder jamais iria se criar numa religião de homens, onde a mulher tem um papel secundário. Toda vez que O ela cristianismo, se levantava, até ele chegar na segunda, terceira geração, era uma religião de judeus, ponto. Eram judeus. Inclusive, para ser cristão, a pessoa tinha que se converter ao judaísmo. Senão não podia ser cristão. E olha o pessoal que usa cristal, eu tenho até minha dúvida, porque quando eu leio assim, o indivíduo põe lá cristal. Primeira coisa que vem na minha cabeça, aquele evangelho, que o evangelho usa esse slogan, né? Mas muitos católicos se apropriado, dizem. se apropriado. E aí a pessoa põe lá, qual sua religião? Cristão. Eu falei, acho que esse cara é evangélico. Olha, então essa italiana aqui, a Lilia Sebastiani, escreveu esse livro que é muito bom. Esse livro é um livro de referência para várias... Se você for baixar teses de mestrado, doutorado, artigos, ele sempre entra como revisão bibliográfica, né? Acho que eu já vi ela na televisão. Não que o que ela tenha dito seja novidade, mas ela dissertou muito esse bem. é o outro que você falou. E esse é o outro do Bart Ehrman, que a gente viu a entrevista dele na semana passada, que também faz uma análise da questão de Maria Madalena. Também em português, tem livro? Esse lá é em português, esse aí é fácil de achar que é novinho. E o outro é italiano? Não, português. Ah, Pode olha, passar o italiano pessoal dar uma não, folhada. E me dá o Pode nome dar. do outro livro também. Pedro Paulo Pedro, Paulo e Maria Madalena. Qual é a Bart Ehrman. autora? Pedro e Paulo, que é o famoso, é o conjunto, né? Tudo é Pedro e Paulo, Pedro e Paulo, Pedro e Paulo. Aí ele colocou a Maria Madalena, que é ali um intruso no meio dos líderes. Né? Isso aqui baseado no que o André Chilitarese escreveu.
Maria Madalena foi a discípula e apóstola de Jesus, cuja liderança poderosa foi combatida e rivalizada por muitas comunidades paleocristãs. O que é o paleocristianismo? Paleo é antigo. Vai da morte de Jesus até o ano 313, quando o imperador Constantino promulga o Edito de Milão, que dá tolerância ao cristianismo em todas as províncias romanas e em Roma. Então esse é o período do paleocristianismo, embora tenha livro que diga que o paleocristianismo vai até o ano de 476, quando cai o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente foi século XV, acho eu. Não existem referências históricas e evangélicas ligando a mulher que ungiu os pés de Jesus, aquela pecadora, na casa de Simão Fariseu e Madalena. Contudo, no ano de 591, o Papa Gregório Magno impõe uma versão sobre a Maria Madalena. Ele a transforma em prostituta arrependida. Não obstante inexistir qualquer tipo de sustentação bíblica para isso, Gregório Magno, o Papa, reuniu, como se fosse uma só história, 2 relatos diferentes de Lucas. Então, o Papa Gregório diz o seguinte: aquela mulher que unge os pés de Jesus, a mulher que unge a cabeça de Jesus, que é a Maria, irmã de Lázaro, antes dele morrer, e Madalena são a mesma pessoa. Então o Papa... E os papas eram o quê? Infalíveis. E se falasse? O Papa era infalível. Até hoje. A infalibilidade papal é uma tese. Uma tese. Então, a partir do século VI, não tem Papa para os cristãos. Madalena era prostituta. Realmente romper, você pedia para um espírito que vidas e vidas e vidas, inclusive na última encarnação foi super católico, romper com isso, ele vai romper? O espírito é um homem, uma mulher que viveu na Terra, ele não vai romper. Não vai romper. Então, na verdade, Fábio, porque como na Bíblia não consta essa indicação, na verdade o que valeu foi uma tradição, né? Uma cultura em cultuar essa informação. Isso. Praticamente anos 600. Por que isso foi muito levado em consideração? Porque esse Papa Gregório Magno foi um grande administrador da Igreja Católica. Ele arrumou a casa inteira. Até a liturgia atual, ela foi organizada por esse Papa. Ele era um Papa organizador. E saiu organizando tudo. Aí organizou isso aqui também. Chega a discussão teológica, imagino eu, né? Isso aí agora é a minha interpretação dos fatos. Sabe essa discussão teológica que vocês têm? Pronto, vou acabar com essa discussão. É a mesma pessoa, é a Cristo. Ele foi um super organizador, tá? Não é necessariamente que ele tenha alguma coisa contra, embora a tese de impedir o acesso das mulheres à liderança da Igreja Católica seja uma tese poderosa e que não vai desaparecer nunca por causa daquelas cartas de Paulo que não são de Paulo, não são autênticas, né? Dizendo que o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. Que o Cristo é a cabeça do cristianismo e a igreja é o corpo. Não são cartas autênticas. Por isso que todos esses estudos foram sendo construídos. Então, a gente está tentando construir devagarzinho, porque não adianta também entrar já no Antigo e Novo Testamento e os pressupostos estão todos desbaratados. É melhor a gente estar com uma base sólida, que depois no caminho a gente caminha sozinho, né? Então, olha só, Lucas capítulo 7. Um fariseu convidou Jesus para comer. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa, e eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa, em casa de fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Aí o caso, que ela chora, unge os pés de Jesus, seca com o cabelo, uma história lindíssima. Você é uma mulher muito rica. Ela Por quê? Oi? Alabastro pode ser uma mulher cara. Mas veja bem, existem dois tipos. Uma mulher ungiu Jesus com perfume, a outra ungiu com remédio. Um era um remédio, o outro era um perfume, né? O bálsamo, no caso, era o quê? O remédio? Bálsamo é o remédio, é caro. Essa mulher tinha uma coisa cara. Mas isso também não pode ser figurado, isso? Olha, é o seguinte,
Pode É ser. uma forma de ilustrar. Pode ter acontecido uma no caso. pessoa, ele é uma pessoa tão boa, como que as pessoas tinham o prazer de ir lá, Pode ser. curar a ferida dele. Mas veja aqui uma coisa muito importante. Olha aqui. Uma mulher pecadora. Cadê o nome de Madalena aí? E aí lembra que o vídeo do Cortella que eu disse? Muitas coisas da Igreja Católica, ela não usa a Bíblia, ela usa a tradição. Fala assim, mas olha, isso não está na Bíblia. Mas é a tradição. Lembra do debate do Cortella? É a tradição. Então, quando um espírito vem e fala, as tradições das igrejas humildes, que é maravilhosas, do cristianismo primitivo. Gente, as igrejas não eram maravilhosas, não. O couro comia, o pau cantava, a giripoca piava. Era uma brigalhada braba. Então, não, sabe? Porque eram pessoas Danada, né? com uma tradição judaica e visões diferentes. Olha, sabe? Tá vendo? Tá vendo? Então, veja, olha, é uma mulher. Você comentou também que a Madalena era tipo assim, uma mulher que era política, né? Que ela envolvia. Vamos também ver é isso. uma forma de, tipo assim, já que ela vai aparecer demais, eu vou cortar, vou colocar como ela é uma pecadora. Esse é uma um forma de outro apagar. ponto que os historiadores defendem. Tanto que em gravuras, escavações, onde eles acham imagens de mulheres líderes, sempre essas imagens pintadas estão lesionadas. Porque pessoas que não concordavam com isso iam lá e cavucavam a imagem. Isso é sensacional. Tem vasta documentação de escavações, onde aparecem as mulheres nas lideranças, né? Ao lado do homem, na mesma altura do homem, às vezes acima do homem na pintura. E ali, naquelas escavações, naquelas pinturas, sempre ela está machucada. Alguém vai lá e dá uma quebrada e não concorda. Isso é para a gente entender como pensavam os cristãos, né, nesse período. E aí essa pecadora, assim, por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. E ele antes faz um discurso com Simão, fariseu. Aquele Oi? se perdoa mudou o sentido da frase. A quem pouco se perdoa ou a quem pouco perdoa? O sentido é, quem pouco perdoa, pouco é perdoado. Quem muito perdoa, muito é perdoado. Bem, agora, onde está escrito nesse texto que é Madalena? E onde está escrito que esse pecado é meretrício? Vou dar um exemplinho para vocês. Um exemplo de um pecadão brabo. Comer carne de porco. Para o judeu. Era pecado. Até hoje, né? Quem segue Os ortodoxos. Até hoje eu não como. Comer carne de porco era pecado. É uma das Era carnes um mais erro. deliciosas. Então, para eles, de comer carne de porco, a não cumprir as regras do judaísmo, era pecado. Então, por que esse pecado é ligado à parte sexual? Por que é meretrício? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma esposa e um irmão mais novo. Morri. Minha esposa ficou viúva. E a minha esposa não quer casar com meu irmão mais novo, porque ela é obrigada pela lei do levirato, lei judaica, lei de Moisés. Não vou casar com seu irmão mais novo. Pecado, ela é expulsa da comunidade. Não seguiu as regras. É um pecado. Gostando ou não, tem que ser. Vai ter que casar com meu irmão mais novo. Solteiro, óbvio, né? Se ele quiser, ele pode repudiá-la. Ela está lascada de qualquer maneira, é melhor o irmão querer. Porque se ele não quiser, ele vai repudiá-la. Aí ela não pode casar com ninguém mais. Ou seja, as viúvas eram altamente vulneráveis socialmente. E não casar, não aceitar casar com o meu irmão mais novo era pecado, mas um pecado. Onde está escrito que isso é meretrício? Não está. Isso é uma dedução, uma interpolação. Uma interpolação. Porque o fato da mulher ser viúva significa que ela matou um homem. Não. Entre aspas, assim, entendeu? Porque eu lembro que teve um dia que tem pessoas, vamos supor, eu tenho esse arquivos antigos, chama bico de viúva, né? Então, uma amiga minha também disse que a avó dela não deixou o pai casar com a mulher, porque ela tinha esse detalhe da minha. Disse pra ela assim: você não vai namorar meu filho, porque você vai matar o meu filho. Por causa do bico da viúva. Por causa do bico da viúva. Esse detalhe aqui. Vou até Então, olhar, quer dizer, Tatiana. então você vê ao ponto que as pessoas, né, têm um costume
lá de trás e traz isso para a vida. Essa mulher que foi pega em adultério, João, vocês viram o filme Paixão de Cristo? É um filme, é o melhor filme sobre Cristo que eu já assisti. Disparado. O melhor filme, é o mais real, mais autêntico. Mel Gibson. Eu não vi, me disseram que é muito violento. Muito menos do que Os Mercenários, do Schwarzenegger. Muito menos. Você não precisa ver os mercenários. Você viu Os Mercenários? Não. Gosto. Eu não vejo esses filmes. Não, é violento, gente, mas quantos filmes violentos existem? A crucificação, ela é com uma autenticidade total. Qualquer filme de Jesus, quando ele é flagelado, o cara vem com um chicotinho, que não, sabe, chicotinho, até eu rir, bate. Mas é Jesus, Queimado, né? eu bem, hein, esse aqui. Não era assim o chicotinho, ele usa a Ninguém realidade. gosta do chicotinho aí. A flagelação já matava a pessoa. A pessoa não era flagelada e crucificada, né? A flagelação já resolvia. Mas ele coloca a mulher que foi pega em adultério como sendo a Madalena. Onde está escrito isso? E muita gente acha. Eu nunca tinha ouvido falar alguém fazer essa relação. Mas tem muito, tem muito. Essa também Uma vez eu ouvi um palestrante Essa- falar aqui e baixei a cabeça com vontade de Mas tem chorar. muito, não. Tem em filme, claro. Você vai. Em filme. Não. Pessoas acham. É uma tradição. Associam, não é nem tradição, é uma associação. Tanto que o Mel Gibson botou no filme. Essa associação. Mel Gibson associou? Associou. A Madalena é a mulher que foi pega em adultério. Quando Jesus está olhando para A prostituta vai ser pega adultério. Pode você pensar nisso. Meu Deus. Lógico. Não faz sentido. Uma primeira vez que ela não era prostituta. Não, se fosse uma prostituta, Tá, se fosse como é que uma uma prostituta vai ser pega em adultério se ela não é casada com o cara... Pois é. Imagina. Não, mas aí. Mas olha só. A prostituição era condenada pelo judaísmo. Não, mas o caso era adultério. A mulher era casada e tinha um marido. Então, você morre do mesmo jeito. Porque além de ser prostituição. Não, eu sei, eu adultério. falo assim, não dá como fazer essa correlação. Não, modernamente não, mas na época faria sentido. Mas não é. Mas o fato de você ter uma relação sexual com vários homens já era um adultério, entre aspas. Se o homem fosse casado, se o homem adúltero fosse pego, ele fosse casado, ele também era apedrejado até a morte. Eu faria também. Se o homem não fosse casado, só a mulher adúltera era apedrejada. Mas uma solteira, uma mulher da Não tem vida, solteira. entre aspas, da Não vida. importa ser solteira ou não ser. Assim. Esquece, a profissão dela mais antiga do mundo não é levada em consideração. A mulher foi pega em adultério, ela era solteira, não faz a menor diferença. O que era importante era o homem. O que era importante era o homem. O homem solteiro, a mulher ia ser apedrejada, podia ser quem fosse, ia ser apedrejado. Morrer sob apedrejamento. Não é ser apedrejado, morrer sob apedrejamento. O homem não, o que importava a mulher, o importante era o homem. O homem solteiro não era apedrejado, o homem casado era apedrejado. Então o espírito Amélia Rodrigues, quando diz que tem um encontro de reparação da mulher que foi pega em adultério com o seu marido, ela está... Quero saber onde na Bíblia ela leu isso, porque a lei mosaica era clara, o homem seria apedrejado junto se fosse casado. Então aquele homem que estava no processo de adultério era o quê? Solteiro, biblicamente falando. Mas pode tudo, gente, mas a gente tem que se basear em evidências, Não, mas tem ou mais- documentos históricos ou bíblicos. Tem mais um detalhe, esses espíritos, tanto ela quanto a Evana e tal, eles não falam se baseando na Bíblia, eles disseram que estavam lá e viram. Bom, mas eu não vou discutir o quê? Eu vi. Você viu? Não, foi Eu não é posso mais grave discutir. ainda. Como É mais daqui grave ele ainda. fala. Não vai discutir, não vai discutir, gente. Não, se eu não faço que eu discutir. tava lá e vi e a escola prova outra coisa, você tá mentindo. Tá bom, então tá. Então não quero nem discutir esse assunto. Não é verdade isso? Baseado nessa tese. Eu quero testemunho ocular. Eu chego lá e falo, cara, tinha um disco voador lá na esquina agora ali. Mas Você parte dos dois princípios. Ou eu tô mentindo. Ou acredito em você. Pra mim, então, eu estou mentindo. Pois é. Que não é nada difícil. Pois é. Não, Pode ou estar alucinando. então também. realmente é uma Pode estar visão que você alucinando. teve. Pode estar alucinando também. Mas ela... Não, mas se chegar mais de tava uma lá, eu pessoa participei. aqui falando a mesma coisa, ele chegou, falou isso. Vamos buscar um fenômeno natural. Mas o céu é do Vamos buscar um fenômeno natural. Bom, Eles combinaram. Maria Madalena é a figura feminina mais citada no Novo Testamento. Nenhuma mulher
Nem a mãe de Jesus é tão citada no Novo Testamento como Maria Madalena, mesmo tendo sido escrito por homens para homens. Os evangelhos canônicos foram escritos por homens, direcionados, e o público leitor, homem. Mesmo assim, Madalena é figura... E é uma falta de respeito com a gente, que é mãe, né? Mas naquela Porque é época mãe de não- Jesus, não- né? não- É. Cara, Maria Madalena agora virou mãe de Jesus. Além disso, Não. é a personagem mais importante. Então, a Madalena é a personagem mais importante nas cenas da crucificação e da ressurreição de Cristo. Tem relato da cena da crucificação, onde o nome da mãe de Jesus não é citado. Tá? A conclusão de Lília Sebastiani é que Madalena poderia receber qualquer qualificação, exceto de uma mulher desconhecida ou que passasse despercebida. Você pode dizer o que você quiser de Madalena, mas que ela fosse desconhecida, impossível. Passasse ocultamente despercebida, impossível. Concordam? Então, Se você falou uma mulher qualquer. E nas cenas de crucificação, era ela, porque nenhum... os relatos são divergentes. Bom, Por motivos isso- óbvios não. nós estudamos. Vai- Então veja bem, por que vão escrever uma mulher pecadora E não Madalena. e não Maria Madalena aqui? Por quê? Porque não era ela. Não era ela, porque se fosse ela, escreveria o quê? Madalena. É a personagem mais citada. Só não é mais citada em Jesus, obviamente. Então, ela era super conhecida. Inclusive, Lucas diz que o ministério de Jesus, Madalena, foi logo uma das primeiras discípulos, acompanhar Jesus desde o início do ministério na Galiléia. Mas chegar ali, naquele local, tava com um monte de homens, já que os Então, homens... se fosse Madalena, entraram. diriam: Madalena foi na casa de Simão fariseu. Fácil. Não tem essa E ele possibilidade. também não fala nem o nome de Simão, né? Só fala Não, fala Simão fariseu que não está em todo o trecho. Tá. Nunca confundiram Simão. Simão era um dos nomes mais comuns para o povo judeu. Nunca confundiram Simão Pedro com Simão fariseu. Era Simão Pedro. Quando era Simão Pedro, era Simão Pedro. Simão Zelota, que era o outro Simão do grupo de Jesus. Tinham dois Simões. Nunca confundiram. Por quê? Ele era muito conhecido. Não tinha como confundir. Não tinha como confundir. Então, onde aparece uma mulher, é porque não era Madalena, por exclusão. Porque tudo pode ser aplicado a Madalena, exceto desconhecimento ou passar despercebida. Relato de Marcos. E a importância de Madalena. Olha, gente, para quem formou, lembram? As cartas de Paulo aconteceram antes dos evangelhos. E Paulo dizia: olha, quem é apóstolo? Quem viu Jesus? Pedro, os 12, Tiago e eu. Sou um abortivo, sou o menor de todos, mas fiz mais do que eles. Ele não bota Madalena. Então, quando todos os evangelhos falam: olha, Madalena estava presente, coloca ela com papel, uma das pessoas na crucificação, é ela quem anuncia o ressurgimento de Jesus, é porque é aqui que essas comunidades cristãs estavam dizendo: olha só, Paulo tirou Madalena, mas ela é importante. Ela era conhecidíssima, era famosa. Então não há como você dizer que onde aparece uma mulher seja Madalena. Se fosse Madalena, estaria escrito Madalena em alguma das cópias de alguns dos evangelhos, mas não aparece, porque não era, né? Aos pés da cruz, também, Marcos, também estavam ali algumas mulheres olhando de longe. Está escuro aqui, tá? Então vejam que elas não estavam do lado. A cruz era baixinha, estavam de longe. De longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, de José e Salomé. Cadê Maria, mãe de Jesus? Onde está Maria, mãe de Jesus aí? É a mãe de Tiago. Maria, mãe de Não. Tiago, é a mãe de Jesus. Não, 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 vírgula aqui, ó. Tiago Maria menor. Madalena. Tiago uma. menor. Ó, Maria Madalena, uma. Ah. Maria, duas. Isso. Ele tá com Aí tem Maria. uma terceira pessoa. Não, Maria, vírgula. Nome. Mãe do Tiago Menor. Aí tá- Maria, mãe de Tiago. Tiago Menor não pode. Chamava Maria, Dona Maria. É irmão de Jesus? A princípio, isso é só uma hipótese. Que Tiago Menor fosse irmão de Jesus. Por várias razões existem essas hipóteses, até plausíveis.
Em um relato aparece a mãe de Jesus, no outro aparece a mãe de Jesus. Então essa mãe aqui não pode ser a mãe de Jesus? Sim, se Tiago menor, irmão de Jesus. Se Tiago menor é irmão de Jesus, também se explica a grande liderança em Jerusalém de Tiago menor, por ser irmão de Jesus. É uma tradição, mas não tem obrigatoriamente vinculação bíblica. Mas ele também não tem Gente, olha só, Kardec é claro em relação Maria, ninguém pode lhe negar o carinho materno. Porém, não foi discípula de Jesus, não o seguiu. Ponto. Maria é uma mulher extraordinária, todos nós a admiramos. Mas no livro grosso chamado Bíblia, não há sustentação para adoração a Maria. Não há sustentação bíblica. Por isso os protestantes não adoram. Por isso os protestantes não adoram Maria. Não tem Maria latria para protestantes. Tem Maria latria para protestantes? Não tem, porque não tem sustentação bíblica. Mas tem católico. Oi? Tradições. Tradições. Forma de Espírito fala que É Maria, é uma forma de presença ganho dela também. era maternal com Jesus, mas que ela não seguiu. Tem um livro espírita que eu não lembro. que fala Livro sobre- Espírita, Kardec tem 22 em português. Se alguém me mostrar num daqueles livros onde diz, olha, siga Maria, Não, fala assim que ela eu vou tinha- falar. Tá, agora eu me rendo. Quero ver. Alguém mostrar Fala uma ali. assim, Vou ver assim. que ela tinha atitude maternal, que ela era Mãe. mas que ela não seguiu Jesus. Eu não lembro qual livro que diz. Um O livro. Evangelho, segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode lhe negar o caráter maternal, a devoção maternal. Porém, nunca seguiu Jesus e não se sabe que tenha divulgado seus ensinamentos. Então, como difusora do cristianismo, Maria não ocupou papel. Ah, eu gosto, eu amo. Ok, sua fé, não estou aqui para ficar balançando a fé de ninguém. Tenhamos fé, quem quiser. Só que, vamos separar doutrina, cristianismo de artigo de fé. Fabiana, uma coisa que fica muito na minha cabeça. Eu lendo ali, assim, também ali estavam algumas mulheres olhando de longe. É. Ele faz questão de colocar os nomes. E não Maria, mãe de Jesus, porque estava mais perto? Bom, nesse tipo de raciocínio, Eu entendi. podemos dizer até que estavam ali seres extraterrestres. Que é Acompanhando o processo. 19, né? Hã? Teria esse Mas caso, aparece né? em outro relato, gente. Aí, veja bem, por isso é importante, Porque eu tinha alguma coisa por isso que é ali. importante, gente, os pressupostos, as cópias. Lembra que a gente estudou sobre cópia? O cara olha, perde. Sabe? Então, por isso, tudo que está escrito é para ser olhado, mas não é para interpretar como eu fico com essa opinião aqui porque ela está correta. Não. Entendi. Não foi o que aconteceu. Foi que algo que alguém escreveu muitas décadas depois. Então tem que sempre olhar com esse olhar. Pode até ter esquecido. Pode até ter sido uma omissão na cópia. Isso não é importante, gente. Agora sim. E aí? Vamos falar de Maria. Então vamos agora falar dela mesmo. Maria Madalena. Vamos falar de Maria Madalena. Lucas capítulo 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Então vamos lá, primeira coisa. Está falando do ministério de Jesus pelas cidades, proclamando a boa nova do reino de Deus. Então veja como Lucas separa os 12 das mulheres. Os apóstolos e as mulheres. Ele separa. Também mulher. Ele não chama as mulheres de apóstolas. Apóstolo era aquele que ensinava. Veja, melhor dizendo, na tese de Paulo, apóstolo é quem viu Jesus ressuscitado. As mulheres viram Jesus ressuscitadas? Sim. Por que ele não chama de apóstola? Tem que justificar. Tinha mulheres, mas elas foram curadas do espírito maligno. Não, tá. Além disso, justificar por que não. Mas Lucas aqui ele está indo em colisão com a tese do próprio Paulo. Fabiana, Lucas aqui está quer indo. um café? Eu aceito.
Lucas está indo contra a tese para Paulo. Porque quem são apóstolos? 3 gotas. São aqueles que viram Jesus ressuscitado. Ele é apóstolo, sem ter seguido Jesus. O que aqui está se dizendo esse Lucas? Por isso que se diz que o autor de O Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos pensava diferente do Lucas contido nas cartas autênticas de Paulo. Porque Paulo, ele era radical na igualdade. Já mostrei para vocês o trecho. O Senhor, para Cristo não tem nem senhor nem escravo, nem grego nem judeu, nem homem nem mulher. Ele radical. Esse é um discurso radical. Esse é o pensamento do Paulo. Esse é o pensamento do Paulo. Para Cristo não tem nem senhor, nem escravo, nem homem, nem mulher, nem grego, nem judeu. Todo mundo é igual. Por isso que se diz, o autor, quando você fala, corriqueiramente, a gente pode falar o Evangelho de Lucas, ou Lucas falou, tudo bem. Mas entendamos que o autor de O Evangelho segundo Lucas faz isso, faz essa diferença. Então veja que ele separa as mulheres. E são mulheres curadas de espíritos malignos e de doenças. Onde está escrito que tem meretriz aqui? Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Tadinho. Independente disso, olha, Maria é uma pessoa famosa, conhecida, e sabia até que tinha saído dela 7 demônios. É alguém que é ignorado? É uma pessoa qualquer? Muito conhecida. Super conhecida. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Ela tinha um poder aquisitivo bom. Olha, Era dona de veja, uma vamos ver como então. Paulo fazia. Paulo, ele não tirou isso do judaísmo. Ele tirou de Jesus. Ele fazia a igualdade entre os diferentes. Então, se o cara era rico, ele dividia com o pobre. Se o cara era, mesmo sendo pobre, ele dava de comer ao rico. Essa é a comensalidade das comunidades de Paulo. Ele tirou isso da onde? Daqui. Não, judaísmo não. Judaísmo não tinha essa. Se não era judeu, essa igualdade ele tirou Só daqui. ajudei eles. Né? Então ajudavam com seus bens, mas os discípulos de Jesus não eram miseráveis não, gente. Pedro tinha um barco, quem tem um barco sobrevivia direitinho. Eles não eram donos de terra. Por isso que eles eram chamados pobres. Porque eles não tinham terra. Eles usavam o lago. O lago é um bem público. Então quem era rico? Quem tinha terra? Quem não tinha... Mas não morreu de fome não. Sobreviviam muito bem. Jesus e José, Séforis, perto de Nazaré, era uma cidade que estava sendo super embelezada pelos romanos, por Herodes. Então tinha muito trabalho para José e Jesus. De onde eles tiram esse dízimo que eles falam que está na Bíblia? Antigo Testamento. E Paulo fazia coleta de dinheiro nas comunidades, para que as comunidades onde havia pessoas com mais dinheiro ajudassem as comunidades onde estavam passando necessidade. Aí teve problema, claro, né, gente? A comunidade. Nós estávamos lá na comunidade. Aí Paulo pegou uma das comunidades, se não me engano, de Corinto e Erasto. Você vai ficar aqui tomando conta. Confio em você, sou honesto. Esse Erasto. Há 2.000 anos atrás já era honestíssimo. Há 2.000 anos atrás já era honestíssimo. Então vejam, Maria Madalena era mulher de quem tinham saído 7 demônios. Deduz que isso daqui é prostituição. Ou pior, que isso é obsessão. É obsessão? Hã? Pode ser. Obsessão? Pode ser. Então vamos ver outros obsediados famosos. Não esse, óbvio. Gente, Kardec não necessariamente falou sobre aqui um determinado assunto. Entretanto, ele trouxe os princípios e os fundamentos. E com aqueles princípios e fundamentos você interpreta todas as passagens da Bíblia. Acho que ele por um acaso não tem interpretado, né? Então vamos lá. A Gênese, falando sobre a mulher encurvada. Esse caso, todos os dias de sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Esse aqui é só um trechinho, tá?
Um dia viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Havia 18 anos. Era tão curvada que não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Cadê aqui expulsando o demônio? Cadê a expulsão do demônio? Mas está implícito aí, ué, porque ali, ó, Estás livre da tua enfermidade. Quando era para expulsar demônio, Jesus expulsava. Falava: sai dele. E Jesus essa falava. doença, então, era o que, essa enfermidade? Era enfermidade? Leia Kardec. Era da doença, né? Impôs-lhe ao mesmo tempo as mãos e ela, endireitando, se rendeu graças a Deus. Kardec explica assim: este fato prova que naquela época a maior parte das enfermidades era atribuída a demônios. Eram pessoas doentes, e que todos confundiam, como ainda hoje, os possessos com os doentes. Mas em sentido inverso, isto é, hoje, os que não acreditam nos maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas. Pegou a chave? Vamos abrir lá. Tá maluco? Vamos abrir. É uma doença. Mulheres curadas de espíritos malignos e doenças. Está aqui o vínculo. Eram pessoas, mulheres doentes. Maria, chamada Madalena, havia saído 7 demônios. Era uma pessoa muito doente. Muito doente. Então Madalena era uma pessoa muito doente. Não é que ela tivesse luxúria, gula, riqueza, poder. Não é nada disso. Isso é uma invenção da cabeça do espírito que está com uma intenção que só Deus sabe qual é. Eu fico com Kardec. Eu escrevo diferente do livro lá que a gente leu. Entre o evangelista e Kardec, eu fico com o evangelista. Não. Eu fico com Kardec. É mais lógico. Não tem lógica aquilo? Toda lógica. Não, Kardec fez um estudo, né? Ele consultou vários... Mas, veja bem, aqui já estamos ainda no capítulo 15, já no item 35. Ele vai dissertando sobre essa questão da obsessão, né? O número de obsediados e possessos na Judéia parece ter sido grande no tempo de Jesus. Parece ter sido. Ele não disse que é. Parece ter sido. Isso é uma análise, tá? Os espíritos que não são tão sábios falam assim: foi muito grande, tinha muito obsessor. Não foi isso que Kardec escreveu. Kardec escreveu: parece ter sido. Isso se chama hipótese. O que lhe dava a oportunidade de efetuar muitas curas. Os maus espíritos, sem dúvida, haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Aí dá uma referência. Sem ser em estado epidêmico, então não era uma epidemia, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se apresentam sob aspectos muito variados, que um profundo conhecimento do espiritismo pode facilmente reconhecer. Muitas vezes elas podem trazer consequências lamentáveis para a saúde, ocasionando ou agravando afecções orgânicas. Nas análises que Kardec está falando sobre obsessão, ele está vinculando a quê? Doenças. Não tem nada a ver com a prostituição, gente. Não é esse o vínculo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer discordar? Quer? Hã? Não? À vontade, gente. O julgamento de Jesus sobre a sua geração. Mateus capítulo 11. A quem vou comparar essa geração? Ela é como crianças sentadas na praça, a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não bateste no peito. Com efeito, veio João Batista, que não come nem bebe, e diziam: um demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Então veja bem, olha o que se atribui a João, ele ter demônio. Não comia e não bebia, porque João ele era nazireu, seguia o estatuto de Nazir, então ele não cumpria as regras do judaísmo, não cumpria as regras dele, lá dos nazarenos. Não cumpre. Rótulo, tem um demônio. Demônio. Mas eles não antigamente era assim. Então tá. Por que não dizem que João Batista era entregue ao meretrício?
Tem um demônio. Só pelo fato de ter demônio? Maria Madalena não. Maria Madalena, prostituta, E né? se não come, não bebe, o quê? No caso, nas As- refeições. Não cumpria. E nem tomava vinho, é nesse sentido. Não, ele não cumpria, porque no judaísmo existem coisas que você não pode comer e outras que você tem que comer. Não, ele não pode comer. E a maneira como é feita a comida também tem suas prescrições. Os ortodoxos, cozinhar com um ortodoxo é uma lenha. Gente, tem que receber uns 4 salários mínimos, porque não é mole não, né? É brinquedo. A maneira de preparar. O meu avô, quando era vivo, ele era exigente nisso. Gente, a louça de uma coisa não podia ser para outra. Ah, as gente, é uma panelas de doideira. coisa não podia ser para outra. Exatamente. Carne não podia misturar com leite, senão a panela já podia. Então, exatamente. João Batista não fazia. Então, tem demônio. Marcos. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Quem está possuído por Beelzebu? Quem está falando quem é que está aqui possuído? Jesus. Os escribas diziam: olha só, esse daí está possuído. E porque ele é o príncipe dos possuídos que ele expulsa os demônios. O chefe da palavra. Jesus. Jesus também era rotulado. Então vejam que essa questão de ter saído 7 demônios não tem nada a ver que obrigue a estar relacionado a uma vida, mas era uma mulher. Se era uma mulher, a maldade do homem já. Mas antigamente eles taxavam de obsediado quem pensava diferente. Antigamente era assim. Antigamente? João Batista. Ó, João Batista, Jesus, pô. Se João Batista e Jesus tinham, a gente vai querer o quê? Que não tem? Que não rotule a gente? O Evangelho segundo Filipe é um apócrifo pseudepígrafo. Então tá lá. Capítulo 55, esqueci de anotar o capítulo. A Sofia, a quem chamam a estéreo, é a mãe dos anjos, a companheira. Aqui tem um buraco, uma falha, não dá para ler o que é no texto dele. Madalena. Aí a tradição da Ambrás, pessoal, diz que é esposa, mas não tem nada escrito. Porque o cara diz que é esposa, eu não sei. Eu sei, porque ele quer vender o livro e vender o filme. Tá, mas só tem a palavra companheira, buraco, Madalena. Mas essa companheira não podia ser esposa? A companheira? Tá, mas onde tem lacuna é lacuna. Poder pode ser esposa, pode ser inimiga, né? Pode ser várias coisas. Bom, lacuna. Bom dia, Marcos Paulo. Aí aqui tem uma lacuna e diz assim: mais que todos os discípulos. É o quê? Amava a Madalena mais que todos os discípulos. Pode ser, pode, mas não está escrito. Isso é uma especulação. Lacuna a beijou lá na cuna vezes. A beijou onde? Na boca. Só que não está escrito na boca. Lacuna. Não está escrito na boca. Pode ser na boca? Até pode, porque... Censurado. Vou pegar um... tá. Pegar mais assim. Pode até aproveitar esse... Não, sou cardiologista, não quero. Café não faz nem mal à saúde. Zero. Faz mal ao estômago. O estômago não faz saúde, não. Oi? O estômago não faz parte do Não, não sinto nada. O estômago. Não tem nada, nem azia, nem nada. É. Coisa de criança. Bom, os demais lacunas, apóstolos, lhes disseram: por que a queres mais que a todos nós? Onde está a lacuna, as pessoas acham que é discípulo, mas tudo bem. Por que a queres mais que todos nós? O Salvador lhe disse: a que se deve isso, que não vos quero tanto quanto ela? Lacunas à parte, o que está mostrando aí? Uma rivalidade. Veja bem, os evangelhos apócrifos não nos servem para entender os ensinos de Jesus. As ciências, eles são utilizados para que a gente possa entender como os cristãos pensavam. É para isso que a gente estuda, a gente não, quem estuda, né? Eu leio, mas não entendo absolutamente nada, é extremamente complicado, doideira. Mas é para entender, obrigado, amigo, como os cristãos pensavam. E como os cristãos pensavam? Havia rivalidade entre as comunidades. Nessa comunidade aqui de Filipe, quem era líder? Quem era líder? Madalena. A comunidade, melhor dizendo, a comunidade que compilou os escritos segundo Filipe, né?
Nessa comunidade, quem era o líder? Eles reconheceram liderança em quem? Madalena. Madalena. Ela era a liderança. E os outros não gostavam. Esse era o pensamento daquelas comunidades. Que era mulher. Rivalidade entre as lideranças. As lideranças são 3. Paulo, que colocou a liderança em Pedro, mas ele corria por fora, tá? Pedro é liderança, mas tá, Pedro, mas eu digo que é isso. Pedro e Madalena, eram os 3 líderes. Cada um escolheu o seu. Isso era muito intenso nos evangelhos apócrifos. Evangelho Valentino, que é o evangelho gnóstico. Os gnósticos eram uma misturada de ideias, de influências do zoroastrismo, dos escritores platônicos. Por que aconteceu? A primeira geração de cristãos eram de pessoas muito pobres, iletradas e humildes. João Evangelista nunca escreveu uma carta com aquela beleza, aquele estilo, aquele vocabulário. Mas a partir da segunda geração de cristãos, começaram a entrar no movimento pessoas intelectualizadas e ricas, que aí começaram a escrever, a produzir, e usando as suas influências. Lembra que o professor Pedro Vasconcelos disse que acharam na escavação de uma comunidade livros de Platão? Comunidade cristã judaica com livros de Platão. Então essa influência, então no gnosticismo tem várias ideias. Jesus não teve um corpo, não era um homem, era um Deus. Daí a vida material ser rejeitada, tudo que é matéria é pecado, tudo que é matéria é ruim, e várias outras ideias. O Evangelho de Valentino é um evangelho totalmente apócrifo, sim, mas gnóstico, né? E ele diz o seguinte, capítulo 29: não te aborreças comigo, Senhor, é Madalena falando com Jesus, mas revela-me a palavra sobre cujo sentido te interroguei. Quando Maria Madalena acabou de dizer essas palavras, Jesus respondeu-lhe: pergunta o que quiseres, pergunta e eu te revelarei com interesse e verdade quanto deverás fazer. Em verdade vos digo, isso aqui quer dizer amém, que vos entregueis a uma grande alegria e a um júbilo extremo, pela revelação, e que me pergunteis com todo zelo sobre tudo, porque eu me alegrarei dizendo-vos fielmente o que convém que saibais. O que convém, aquilo que ela veja bem, mas não interpretando isso como tendo realmente acontecido, aconteceu ou não aconteceu, o que está claramente dito para esse grupo gnóstico? Quem é a portadora da revelação? Maria Madalena. Então, não se esqueçam que quando os evangelhos começaram a ser escritos, toda essa rivalidade entre as comunidades ela apareceu. Você perdeu a parte onde já falava por que Madalena não tinha nada a ver com prostituição, não tem nada a ver com aqueles personagens. Mas eu mandei um artigo para vocês darem uma lida. Viram, perceberam o posicionamento dessa comunidade? Os outros, esquece aquela galera. A revelação é por Madalena. Então, quem foi Madalena? Independente, quem foi? Foi um líder cristão. Um líder cristão do cristianismo. Uma mulher no meio de judeus, exercendo liderança. Não era qualquer pessoa. Essa eu posso dizer, respeitando a tese que diz assim, se foi mãe de Jesus, tem que ter sido. Tudo bem, pode ser, não sei, não tem base para dizer. Essa eu posso dizer, não é qualquer pessoa que se impõe no judaísmo. Mulher? Pode crer que ela era muito inteligente, muito forte e muito líder. É o que a Sebastiane fala. Por isso que ela causou, se ela fosse, passa aqui mais um, não é Salomé, sei lá quem é, mas ela não passou de forma despercebida. Ela pausou incomodando, causando uma encrenca monumental, gente. Porque para essas comunidades, quem era o braço direito tinha nada de Pedro, João, de Paulo, Madalena. Isso as mulheres agora tem que se posicionar. Eu também acho. Dando continuidade. E ainda acharam, no século XX, acho que é 1950, entre 40 e 60, né? Entre 40 e 60, acharam uma cópia de um Evangelho segundo Maria Madalena.
Foi Madalena que escreveu? Já sabemos que não foram eles que escreviam. Mas, olha como essa comunidade pensava. Maria Madalena se levantou, nossa, ela já, né, num contexto judaico, cumprimentou a todos e disse a seus irmãos: não vos lamentais, nem sofrais, nem hesiteis, pois sua graça estará inteiramente convosco e vos protegerá. Antes, louvemos sua grandeza. Está falando sobre Jesus. Pois ele nos preparou e nos fez homens. Após Maria ter dito isso, eles entregaram seus corações a Deus e começaram a conversar sobre as palavras do Salvador. Pedro disse a Maria: irmã, sabemos que o Salvador te amava mais que qualquer outra mulher. Não sei se Pedro falou isso, mas aquela comunidade estava dizendo que aquele que era considerado líder nas outras comunidades reconhecia que Madalena era maior. Então falaram: a nossa aqui é muito maior. Aí escreveu. Quer dizer, mesmo que não seja defendeu a tese verdade dele. as palavras, né, isso mostra que aquela comunidade ela quer se firmar diante do contexto. Botou Madalena acima dos... Diferente do Evangelho segundo Lucas. Aos 12 e as mulheres. Mas o apóstolo é quem viu Jesus ressuscitado. Eles tinham a obrigação de juntar ali e botar, né, como apóstolos. Agora, Fabiano, essa rivalidade entre as diversas igrejas, na verdade, Eclésias, né? São as comunidades. A essa época não existia ainda essa unidade em termos do cristianismo, até hoje não existe. Mas isso era maravilhoso. Não, mas olha só. Os historiadores dizem que isso é maravilhoso. Essa pluralidade do cristianismo, no início, foi extremamente importante e salutar para o cristianismo. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: essa rivalidade que a gente está focando nesse momento em torno de Maria de Madalena, ela também não existia entre as diversas igrejas, do ponto de vista de uma se assumir um papel mais importante que a outra? Não sei se é um papel mais importante, mas era uma disputa ideológica. Ideológica. Então Pedro se coloca humildemente para aprender com Maria, porque Maria tinha revelação, e aí, para botar azeitona nessa empada, o beijo era uma transmissão. Como é que é Espírito Santo no Antigo Testamento? É o ruá, é o sopro. Deus soprou, barro, fez Adão. Sopro era vida, respira. Então no beijo, Jesus estava transmitindo o seu poder, a sua sabedoria, a sua graça e a revelação. Então os cristãos se beijavam mesmo. Se beijavam. Jesus beijava os apóstolos. Aí até o que o Cortella fala: gente, se ele fosse casado com Madalena, o beijo não teria problema, a esposa dele. Qual é o problema de beijar a esposa? Né? Não haveria escândalo. Não haveria escândalo. Beijar uma mulher e transmitir a ela a revelação, o poder, a sabedoria e a graça, aí tinha um problema muito sério. Aí tinha um problema muito sério com os judaísmos, né? Maria respondeu dizendo: esclarecerei a vós o que está oculto. Era assim que essa comunidade pensava. Os apóstolos não sabiam nada, quem sabia era ela. Mas André respondendo, disse, aí gerou ciúmes, disse aos irmãos, isso é um outro pedaço, tá? Dizei o que tendes para dizer sobre o que ela falou. Eu, de minha parte, não acredito que o Senhor tenha dito isso, pois esses ensinamentos carregam ideias estranhas. Pedro respondeu e falou sobre as mesmas coisas. Ele os inquiriu sobre o Salvador. Será que ele realmente conversou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião e ouvirmos a ela? Ele a preferiu a nós? Então Maria Madalena se lamentou e disse a Pedro: Pedro, meu irmão, o que estás fazendo? O que estás pensando? Achas que inventei tudo isso no mau coração? Ou que estou mentindo sobre o Salvador? Levi respondeu a Pedro: Pedro, sempre fostes exaltado. Olha, ainda está criticando essa comunidade, ainda está criticando a liderança de Pedro. Agora te vejo competindo com uma mulher como adversário. Mas se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece bem, daí a ter amado mais do que a nós. Para essa comunidade, né, é o inverso dos evangelhos canônicos, né? É o inverso dos evangelhos canônicos. Isso não é muito interessante? Interessante. Então agora vamos para o filme.
documentário. Temos dois, eu vou botar o que não. Abrimos. Outra coisa é no que nós acreditamos, mas nós devemos unir as duas coisas sempre que possível. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Antes de Jesus de Nazaré ser o Cristo para os cristãos, ele era um profeta judeu, talvez até um rebelde perigoso e um revolucionário. Pilatos via Jesus como um revolucionário que exigia a execução pública como alerta. Novas evidências sugerem que ele nasceu junto com as sementes de uma rebelião. João Batista executa aquele ato de mergulhar na água e o identifica com esse movimento radical. De certo modo, João estava saindo de um grupo religioso para quase que comandar um grupo de terroristas. Jesus achava que Deus iria destruir o estado atual das coisas. Quase 20 anos da vida de Jesus estão faltando na Bíblia. O que ele estava fazendo e com quem estava? Se alguém dissesse para os judeus antigos que Jesus era o Messias, seria a mesma coisa que eu dizer que David Koresh é o Senhor do Universo. Conspiração contra Jesus. Os anos perdidos de Jesus. De toda a terra.